Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Patrick, advogado, jurista, professor, certo? E divulgador científico. Hoje, né, a gente vai começar o nosso curso. A ideia aqui é abordar de todas as formas possíveis e imagináveis o direito penal na sua parte geral, que é a parte, modéstia à parte, mais importante do direito. Lógico que às vezes é mais instigante a ideia dos crimes em espécie e tudo mais. A gente vai trabalhar um pouco isso, mas aqui eu quero focar expressamente na parte geral, para você que especialmente às vezes é estudante, às vezes está fazendo um cursinho, às vezes está se preparando para uma prova, ou até mesmo que quer entender mais noções, às vezes nem estuda direito, mas quer entender as noções do direito penal e como ele se sustenta na sociedade atual. E a parte geral, ela vai ser esmiuçada aqui do artigo 1º ao artigo 120. Mas por hora, nessa primeira aula, nesse primeiro contato, certo? Que a gente vai ter várias aulas, as aulas vão ter uma média aí de 20 minutos, meia hora, às vezes um pouco mais, né? Eu acabo falando bastante, me empolgando quanto ao tema. E aqui eu vou falar, né? A gente vai esmiuçar primeiras questões de conceito básico com relação ao direito penal. Então, primeira coisa, né? Se você nunca teve contato, o que que é o direito? Né? Às vezes muita gente pergunta isso, às vezes tem gente que até atuante na área não consegue compreender, conceber essa ideia do que é o direito. O direito, pura e simplesmente, imagina a seguinte situação: começa a ter na história problemas e para resolver esses problemas entre um indivíduo e outro, acaba-se você criando um conjunto de determinados normas específicas para que eles sigam, para que não haja conflito em demarcações de terras, coisas e com relação a isso, vida e tudo mais. Então as pessoas fazem tratados justamente para isso. Então é isso que o direito se molda. São normas de conduta para o convívio harmônico em sociedade, certo? Essas normas possibilitam esse convívio nos mais diversos segmentos, seja ele civil, criminal, trabalhista. Então, são normas de conduta para possibilitar o convívio em sociedade, que tem vários sub-ramos específicos, cada um com a sua especialidade. E o que que é o direito penal? E aqui eu coloco dois conceitos específicos de direito penal: o conceito objetivo e o conceito subjetivo. O conceito objetivo é um conjunto de normas jurídicas, né, em que o Estado delega suas condutas sob pena de sanção. Basicamente, o Estado ele vai numa relação hierárquica que está acima do particular, visando o bem-estar em caráter social, aplicar normas específicas para que um indivíduo não os transpasse direitos de outro indivíduo. E a partir disso vem esse conceito, que são normas jurídicas, em que o Estado vai delegar condutas específicas sob ameaça de sanção. Ou seja, se eu não cumprir essas normas, vai ter algum tipo de punição. Diferente do conceito subjetivo. Então, o conceito objetivo ele vai tratar sobre normas e a relação com o Estado e a aplicação de sanção. Já o conceito subjetivo, isso é importante porque eu já vi caindo em concurso, o conceito subjetivo de direito penal, ele é um modo de controle social do Estado, que aplica-se às leis penais para controlar a população e possui três pretensões específicas, né, o direito penal. Uma pretensão intimidatória para que o agente, a pessoa, não faça aquela conduta criminosa. Uma pretensão punitiva, a partir do momento que a pessoa realiza essa conduta criminosa, ela vai ser punida. E uma pretensão executória, ou seja, a partir do momento que ela faz uma medida, ela é punida, ela tem que ser, a punição tem que ser executada. Então, o direito penal tem essas pretensões quanto ao seu conceito subjetivo, certo? Então, o que que basicamente se trata esses conceitos? São conceitos gerais básicos, certo? E essa divisão é importante entre o direito penal objetivo e o subjetivo, porque eu já vi, porque, vamos supor, subjetivo eu vou falar em controle social do Estado, certo? Já no objetivo eu vou falar sobre a possibilidade de punição do Estado, regras mais focadas a isso, a ausência dessas pretensões punitiva, executória, certo? Que só tem no direito subjetivo. Então, essa classificação é importante. Então, se você puder, tome nota quanto a isso, porque pode sim cair na sua prova. E assim, você pode pensar o direito penal como normas de conduta social, certo? Vai ter vários conceitos específicos de direito penal, vários autores apresentam conceitos,
Mas visto aqui o direito penal ele tem várias peculiaridades, mas o fato é que ele visa a proteção de bens jurídicos tutelados, que a gente vai citar o que são bens jurídicos, né? A vida, propriedade e tudo mais, e que garantem esse acalento, né? Nesse sentido de você não vai ter nenhuma punição, nenhum tipo de contramedida negativa para com sua pessoa. Certo? Então a ideia é, se houver, a pessoa que o cometeu vai ser punido dentro dos termos legais e para você mesmo não transpassar determinadas condutas para a gente conseguir viver harmonicamente em sociedade. Né? E o direito penal vem com uma vertente de caráter punitivo. Então, a partir desse conceito e dessa divisão, a gente consegue entender o que é o direito penal, porque eu vou ter normas que regulamentam condutas, a partir delas, um caráter punitivo do Estado às pessoas que descumprem essas normas de condutas estipuladas, né, no caráter criminal, certo? Se tiver alguma dúvida depois, tem mensagens, podem me encaminhar, mandar, tá? Sem problema nenhum, eu prometo responder. Depois disso, e aqui vem uma das partes mais interessantes e específicas do direito penal, nessa parte geral, nessa parte mais introdutória, que é a ideia de velocidade do direito penal, certo? O que que é velocidade? É o ritmo em que o Estado reage ao jeito de punir. Então, basicamente é o seguinte: vai ter algum tipo de ilícito penal cometido, e aí agora, esse risco penal, como que o Estado vai agir, certo? Certo. E aqui é um âmbito, uma visão macro, né? Não micro, não uma situação no caso concreto, mas uma visão macro, uma análise literal de como que o Estado puniria aquele um indivíduo que cometesse aquele ilícito, né? Naquele país específico. E aí, Jesus Maria da Silva Sanches, né? Escritor, ele propõe quatro velocidades ao direito penal. E isso já vi cair em provas, prova da ordem já caiu. É tudo bem que hoje em dia a prova da ordem é muito mais casos práticos do que necessariamente essa parte conceitual. Mas eu já vi cair para procurador também. Então é algo bem importante, certo? E aqui a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente fala em velocidade de direito penal, a gente vai falar do ritmo que o Estado reage a determinados ilícitos. E aí, eu acho que para ficar mais claro, vamos analisar cada uma. Primeira, velocidade. A gente vai falar sobre crimes mais graves, certo? Que é o que a gente chama de direito penal clássico, né? Direito penal para punir aqueles crimes que são realmente importantes, certo? Quando eu coloco aqui essas palavrinhas que eu chamo de palavras-chave, por exemplo, garante tudo, o que que significa isso? Que nessa primeira velocidade do direito penal, no processo penal e tudo mais, vai ser garantido tudo às partes envolvidas, tanto a acusação quanto ao réu. Todos os direitos de defesa e contraditório serão resguardados. E detalhe, na primeira velocidade, quando a gente fala nesse ritmo de combater o ilícito penal pelo Estado, a gente vai falar em pena de prisão, certo? Por lesão ou ameaça à lesão do bem jurídico tutelado num caso concreto. Então, se eu tiver uma lesão ou uma ameaça real de lesão, o direito penal de primeira velocidade vai ser o ritmo com qual o Estado irá reagir a esse ilícito, certo? Então, pense num homicídio, certo? Vai ser feito uma ideia de pena de prisão e tudo mais, e aí, o direito penal de primeira velocidade. Direito penal de segunda velocidade, que é uma nova geração de direito penal, uma geração mais atual, recente, que fala sobre flexibilização de garantias, né? Não se admite agora tudo, né? E aqui é importante, não se admite a pena de prisão, são para crimes mais brandos. E como assim? Então a gente vai ter novas criminalizações específicas, núcleos que a gente fala que são núcleos de plástico, certo? Crimes que são a menos, que depende do contexto social, que são condutas que em geral não eram punidas em outras sociedades, mas na nossa sociedade atual é. E aqui a gente vai pegar essas ideias do direito e falar assim, olha, aqui não vai se admitir prisão, vão ter outras medidas que a gente tem que se aplicar nesse caso. Medidas socioeducativas, né, outros tipos de medidas sociais que não a prisão. Isso daqui está muito presente em algumas características, por exemplo, da nossa lei de contravenções penais, né? Prisão simples, tudo bem, na lei de contravenções admite-se a prisão simples, mas porém a ideia, né, de toda a lei de contravenções é não gerar prisão, certo? Ter uma punição, mas não ter a prisão. O próprio artigo 28A, né, o crime de usuário do, da Lei 11.340, né, a Lei de Drogas, né, quando fala do usuário e tudo mais. Então, vem essa ideia, porque ela não tem uma pena de prisão, tem outras penas, mas não de prisão. Terceira velocidade do direito penal do inimigo. Esse daqui, ele está dando até discussão, tem partidos discutindo isso,
né? O que é o direito penal do inimigo? É você tratar, e aqui é importante, né? Você não punir necessariamente o que a pessoa fez, mas punir o que a pessoa é. A gente busca aqui, nesse caso, punir o autor do crime. Mas a visa não é a punição relacionada ao crime, mas a pessoa em si, certo? Como assim? E isso aqui é importante, tá? O direito penal do inimigo está cada vez mais sendo falado, o direito penal do autor, enfim. O que significa isso? Os chamados inimigos são pessoas que destroem a ordem social do Estado. E por conta disso, quanto a eles, tem que ter uma celeridade processual. Então, o processo contra eles vai ter que ser mais rápido. Não vai ter a maioria das garantias, vai ter violações a direitos, certo? Por quê? Porque eu quero punir não o que ele fez, mas o que ele é. A gente costuma usar o direito penal do inimigo quando a gente fala de figuras específicas na história, por exemplo, que se tivessem sido pegas pela parte, ela seria punida pelo crime que cometeu ou pelo que ela era. Como assim? Imagina que os Estados Unidos prendessem Saddam Hussein e tudo mais. Nesse caso específico, se eles tivessem prendido ele, e você acha que ele teria um julgamento específico? Se ele seria punido por eventual crime que ele cometeu, pelos crimes que cometeu, ou pela figura que ele é, a figura que ele representa, né? Teve, inclusive, partidos falando especificamente, né? Já tem uma conversa dessa de pessoas do crime organizado e tudo mais têm que ser tratadas como inimigos, e aí aplicar isso, ter esse tipo de situação, celeridade processual, tirar garantias de direitos, garantir que a pessoa seja presa. Então, o direito penal do inimigo é isso, é você tirar garantias, aplicar uma pena mais severa, ter uma celeridade processual, por vezes não garantir o contraditório e a ampla defesa, certo? Não é assim o que a gente costuma adotar no Brasil, mas tem pessoas que defendem esse tipo de aplicação, né? Você vai ter, inclusive, penas desproporcionais, ou seja, você não vai analisar nenhum caso, você vai analisar aquele sujeito e aplicar uma pena muito alta. Tem gente que fala que, inclusive, o caso que se dá entre alguns presidentes do nosso país foi com base nessa ideia, né? Então, isso é muito importante, direito penal do inimigo, direito penal de terceira velocidade. Se tem alguma coisa que cai em concurso, é isso daqui, tá? E o direito penal de quarta velocidade, é o direito neopositivista, certo? É o que é utilizado pelo TPI, o Tribunal Penal Internacional, quando o réu ele é chefe de Estado que viola direitos humanos. Então, basicamente, o Tribunal de Direito de quarta velocidade vai tratar dos tribunais internacionais e a aplicação de penalidades em caso de chefe de Estado que cometam crimes, né, genocídios e tudo mais, certo? Essas são as velocidades do direito penal, ou seja, como o Estado reage a cada ilícito penal. No Brasil, a gente vai ver praticamente um pouco de cada um. Mas o mais comum é o direito penal de primeira velocidade, o direito penal clássico, crimes mais graves e tudo mais. Tem também do de segunda velocidade? Tem, inclusive, tem várias aplicações, né, ideia de não punição, inclusive ideias relacionadas ao plea bargain, né, acordos entre a acusação e a defesa, né, muito forte no direito americano e agora está sendo expandido aqui para o Brasil, né, teve a situação do pacote anticrime em 2019 que trouxe essas inovações. Então essa concepção é importante para esse tipo de situação. Além desses, tá, dessas velocidades, então vamos lá, recapitulando. Conceituamos o direito penal, apresentamos as velocidades do direito penal, certo? Duas coisas extremamente importantes e que tem que ser bem entendida por vocês. Ah, Patrick, tive dúvida e tudo mais. Manda mensagem, não fica com dúvida, porque isso é importante. Quero ler Jesus Maria Silva Sanches. Leia, certo? É importante ter esses conceitos, inclusive até para ter a sua própria formação. Tudo bem? Direito penal de emergência simbólico. Então vamos sair um pouco da velocidade e falar sobre direito penal. Emergência simbólico proporcional. O que é isso? Isso aqui é muito comum. Quando a gente fala em direito penal simbólico, a gente vai falar o seguinte: geralmente o Congresso, né, vou criar legislações e tudo mais, eu quero. Teve uma conduta, uma situação tal, vou punir essa conduta. Né? Caso Felca, por exemplo, né, que teve essas denúncias graves que ele fez, tudo mais. Eu quero fazer uma punição extrema por algumas situações, lógico, no caso foi regulação, mas vamos supor que fosse alguns tipos de punição. Vou criar um preceito penal. Por quê? Porque a sociedade está clamando por isso. Eu faço isso às pressas e tudo mais e vira um direito penal simbólico, ou seja, um direito penal que não resolve o problema no plano fático, mas a população acha que resolveu porque eu criei a norma. Então, o político, a pessoa faz isso
para criar um direito penal para amaciar, né, acalmar a população e, em decorrência disso, faz com que não se dê efetividade à legislação penal. Por quê? Porque ele pega uma coisa que é dos anseios, mas ele cria uma situação anômala, então ele simplesmente cria um crime e fala assim, não, agora a gente vai punir quem comete esse crime, certo? Teve muita discussão se o feminicídio é um direito penal simbólico. Por quê, Patrick? Porque quando ele foi criado no governo Dilma, primeira vez, tá? Não a redação atual, mas a primeira redação que se teve, as pessoas falavam o seguinte, né, do crime de feminicídio. Ah, eu já tenho homicídio qualificado por motivo torpe, que é um motivo repugnante, né? No caso, matar a mulher pela condição de sexo feminino se enquadrava antes aqui. Agora eu vou criar um outro crime com outro nome para falar a mesma coisa, só que agora, nesse caso específico, eu coloquei outro nome para ganhar popularidade da população, né? Muita gente falou isso, muito jurista defendeu isso também, certo? E também falaram uma coisa, isso não resolveu o problema, pelo contrário, quando criou a lei do feminicídio, o feminicídio aumentou, certo? Só que em contrapartida, tem outros juristas, outros advogados que defendem o seguinte, não é que o feminicídio aumentou, sempre existiu essa quantidade, só que agora está sendo denunciada, certo? Então tem esses dois argumentos. Mas isso aqui é um exemplo, eu não acho que esse enquadra o direito penal simbólico, mas muita gente acredita que sim. E então o direito penal simbólico é um direito penal que a gente fala assim, olha, quando eu falo que aquela norma é simbólica, é exatamente isso. O direito penal simbólico, eu vou falar que tem uma norma que não tem efetividade nenhuma, não vai melhorar nada, mas foi criada para ganhar pontos com a população e conseguir reeleições. Basicamente é isso que a gente vê no direito penal simbólico, que é um conceito de direito penal que a gente utiliza em determinadas normas específicas quando a gente fala assim, olha, isso aqui não tem para quê, isso aqui não funciona, certo? Função do direito penal. Então, vamos recapitular de novo. Vimos o conceito, vimos as velocidades do direito penal, falamos um pouco sobre o direito penal simbólico de emergência, inclusive é legal para quem quiser fazer TCC, redações, eu acho isso aqui um puta tema legal, interessante. Enfim, funções do direito penal. O que que o direito penal visa? Proteger o bem jurídico. O que que é o bem jurídico? O bem jurídico é aquilo, é a norma, é o que a norma quer proteger. Quando eu falo assim, eu vou defender aquele bem jurídico, significa que eu vou proteger a norma. É o contrário do que a lei diz. Por exemplo, se a gente pegar o artigo 121, vai dizer que assim, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, né? Crime de homicídio simples, certo? Nesse caso específico de homicídio simples, a lei fala assim, matar alguém. Então, se alguém matar, ele vai incorrer nessa pena. No caso, o bem jurídico é o não matar, que é a vida, entendeu? Então, sempre tem esse contraponto. Então, o bem jurídico é aquilo, aquele bem a qual recai a defesa do direito para proteger, certo? E o bem jurídico, por exemplo, no caso do homicídio, é a vida. No caso do infanticídio, é a vida. Do suicídio, né, o auxílio, induzimento, instigação ao suicídio, é a vida, certo? Ah, do furto, a propriedade. Entendeu? Então, assim, sempre vai ter o bem jurídico, é aquilo que a gente se quer defender com a norma, certo? A vida, a propriedade, a segurança. N situações de bens jurídicos tutelados, né? Tem o famoso, inclusive, os VLIPs, né? Que se falam sobre os bens jurídicos tutelados mais importantes, que é a vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança, né? Então, seriam alguns desses. Tudo bem? Então, a função do direito penal é proteger os bens jurídicos mais relevantes. Também garantir a vigência da norma através da lei. O que que é a vigência da norma? Lembra que eu te falei que a lei fala assim, o artigo matar alguém, artigo 121, né, pena de 6 a 20 anos. Crime de homicídio, né? Vai estar escrito lá. A lei fala, então, matar alguém. Se alguém mata, vai incorrer nesse crime. O que que a norma diz? A norma é o contrário da lei penal, nesse caso específico. A norma fala o quê? Matar alguém. A lei fala o quê? Matar alguém. A norma fala não matar. Então, quando a gente fala em garantir a norma, é garantir o não matar, é garantir a não intervenção na propriedade privada. Entendeu? Então, é a garantia da vigência da norma através da utilização da lei. Eu quero aplicar a norma através da lei. Tem gente que trata a norma e lei como sinônimos, e não é. A legislação é um positivamento, né? Por vezes até da norma. Então, quando eu quero positivar, né, vou deixar por escrito, tal, eu crio a lei específica, né?
Aí, como por exemplo, como não queria que ninguém matasse, eu criei o tipo penal incriminador do homicídio, artigo 121. Além da função de proteger os bens jurídicos e garantir a isenção da norma, tem outras funções de direito penal. Evitar a vingança privada e garantir que a pena encerre a violência contra o réu. Como assim, Patrick? Vamos lá. Acho que a primeira parte da outra função é fácil, né? Eu não quero que outra pessoa puna alguém a não ser o Estado. Só o Estado tem essa legitimidade no caso específico. Então, se alguém mata alguém próximo a mim, não sou eu que tenho que punir essa pessoa, mas sim o Estado, porque ele vai cuidar das normas sociais, para não virar aquele direito de vingança, o olho por olho, dente por dente, é evitar isso, certo? A gente já passou, historicamente, deste período. E qual que é essa segunda parte que você fala assim, como assim, tirar a violência do réu? Como assim? O direito penal ele garante o seguinte, que se você comete um crime, você vai responder por aquele crime na medida da pena aplicada a ele, de acordo com as normas penais. Ou seja, se lá fala que a pessoa vai ficar até 20 anos, se ela cometer esse crime, ela vai ficar até 20 anos. Ela não vai ficar mais do que isso. Ela não vai ser punida por mais do que isso. Então, quando a gente fala que põe fim à violência do réu, significa que a única coisa que é tirada do réu é o estado de liberdade dele, nesse caso específico quando a gente fala em crimes. E, portanto, ele já sabe, o direito penal, ele já também, ele não só pune o réu, mas ele também dá garantias ao réu que ele só vai ficar, ser punido dentro daquela medida, não vai ter outras medidas criadas posteriormente, inventadas posteriormente, que vão punir ele. Então, ele já tem, sabe, de antemão, os crimes específicos e as penas que lhe serão aplicadas. Então, quando a gente fala em encerra a violência contra o réu, significa basicamente isso. Que o réu já sabe as garantias dele e que ele vai ser punido somente até este ponto. Certo? Dúvidas? Manda lá para mim. Bem jurídico, a gente já conversou, né? Eu já falei sobre a vida, a liberdade, tudo mais, então os bens jurídicos vão garantir isso, certo? Garantismo penal. O que é o garantismo penal? Garantismo penal é aquela ideia de garantias fundamentais no direito penal. A ideia de garantias nesse direito penal tem dois planos. Plano político, ele vai falar que reduz a violência e maximiza liberdades. No plano jurídico, limita o poder e garantias fundamentais. Como assim? Quando a gente fala em plano político, garantias do direito penal, reduz a violência. Se é a ideia de que se eu coloco garantias do direito penal, por exemplo, o réu tem o devido processo legal, um contraditório para defesa, eu reduzo a violência e maximizo as liberdades individuais. Já no plano jurídico, quando eu falo em garantias do penal, significa que eu vou ter limitações aos poderes das partes, inclusive do próprio Estado, e também eu garanto os direitos fundamentais. A gente tem que pensar que a gente saiu do período ditatorial, né? E que depois disso teve várias formulações e tudo mais no Brasil e o direito penal se subergueu a isso. Então ele criou os direitos fundamentais, né, na Constituição de 88, especialmente no artigo 5º tem lá o rol de direitos fundamentais, a qual o direito penal ele tem a obrigação de proteger e garantir, inclusive devido ao processo legal. Tudo bem? Premissas de Ferraioli. É um escritor, e ele, esse escritor, ele formalizou algumas premissas no direito penal, e essas premissas são norteamentos. Então, o direito penal, ele vai se reger por alguns nortes específicos, por alguns lados que a gente vai ter que analisar, e que essas normas vão ter que estar de acordo com o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico se adequa a essas normas, questões de direito penal, e aí esses nortes específicos, onde vai criar uma norma, daí devem ser observados. E aí ele cria essas premissas do direito penal que inclusive praticamente todas elas são aplicadas no direito brasileiro, né? Você pode ter discordância de uma coisa ou outra, mas é aplicado em integralidade. E a gente vai falar sempre em latim, olha só, tem gente que não gosta, né? Mas o direito ele tem muito ainda do latim. Então vamos começar com algumas premissas simples do direito penal. Nulla pena sine crime. O que isso significa, Patrick? Não há pena sem crime. Parece meio óbvio, mas é uma das premissas. O direito penal se baseia nisso. Só posso punir alguém se ele cometeu um crime. Então, mas para isso, então tem que ter uma descrição do crime. Então tem que ter um crime descrito, esse crime tem que ser cometido. Eu não posso punir alguém que não cometeu o crime e eu também não posso aplicar uma pena a alguém se não tiver um crime que resguarde isso. Então tem que falar, estabelecer um crime e depois criar uma pena para ele. Então não há pena sem crime. Não há crime sem lei. Princípio da legalidade. Não há crime sem lei.
nem pena sem pior combinação legal. O que que é isso daqui? Isso daqui é muito importante, eu coloquei até um asterisco, porque ele vai tratar de alguns princípios. Um deles é o da legalidade. Então, não há crime sem lei, nula crime sine leges. O que isso significa? Que se aquele fato não for considerado crime, né, não tiver uma lei específica dispondo que ele é crime, ele não é. Me dá um exemplo, Patrick, disso. Te dar um exemplo muito legal. Você lembra do caso do ejaculador do parque? O caso do ejaculador do parque, do parque do ônibus, era o seguinte: ele entrava em ônibus, metrô e tudo mais, e ele ejaculava no rosto das vítimas. E aí eu lembro que deu uma comoção muito grande, porque o que acontece? Esse cara foi pego, né? Conduzido à delegacia e saiu no mesmo dia. Como assim? E aí, no dia seguinte, aconteceu a mesma coisa, e ele foi para a delegacia e saiu no mesmo dia. Por quê? Na época, a gente tinha uma questão específica. O legislador, às vezes, ele não prevê determinadas condutas. E o que isso significa, né? Como a gente tem mudanças sociais, os crimes mudam e não tem a lei específica para isso. Na época, a discussão era o seguinte: não tem lei para esse caso específico. Tem dois crimes que quase se moldam. Um crime e uma contravenção, na verdade. O estupro e importunação sexual. Importunação sexual, não, perdão. Constrangimento, legal. Enfim, uma contravenção. Eu não lembro exatamente o nome da contravenção agora. Deu uma fuga. Mas o que acontece? Eu posso punir a pessoa por estupro? Nesse caso específico, não, porque o estupro tem que ter violência ou grave ameaça. E aí o delegado se vê na situação, não posso punir por estupro. Vai ter que ser pela contravenção. E a contravenção, direito penal de segunda velocidade, não admite prisão em flagrante, né, em regra. Tem exceção, mas ela não admite prisão em flagrante. Então, quando a pessoa comete uma contravenção, né, no caso que ele acabou, né, cometendo, porque não tinha norma e tinha que punir de alguma forma, a pessoa é conduzida até a delegacia, ela lavra o que a gente chama de termo circunstancial e é isso. Depois, e ela vai ter que comparecer um dia numa audiência. Só que ela sai no mesmo dia. Ela não pode ficar presa. Porque ela não tem prisão em flagrante, não tem prisão preventiva, não é essa conversão. E aí ele foi cometendo condutas reiteradas, até que o legislador falou assim, não, chega. E aí ele criou o crime de importunação sexual, com urgência, artigo 215-A. E aí, quando ele criou esse tipo penal incriminador novo, aí sim, começou a punir o cara, mas pelos crimes novos que ele cometeu. Por quê? Porque não... Ah, então, vamos supor, criou o crime de importunação sexual, né? Que agora, inclusive, está vigente e tudo mais. Então, tudo que ele fez para trás vai ser punido por esse crime. Não, na época não tinha lei, princípio da legalidade. Não tinha crime nesse caso específico. Então, ele não pode ser punido. Aí criou essa lei. Então, é daqui para frente. Ele vai ser punido daqui para frente. E os fatos para trás? Não se aplica, porque na época não era crime, era uma contravenção. Entendeu? Então, é por isso que é importante. Então, quando eu falo assim, não há crime sem lei, quer dizer que eu tenho que ter uma lei anterior ao crime para que haja, né, especificamente uma punição ou aplicação de qualquer coisa do direito penal. Então, não, que a situação é imoral e tudo mais, mas não está tipificada no Código Penal, não interessa, não é crime. Se não é crime, a pessoa não vai ser punida, como foi esse caso. Até que chegou, teve essa mudança legislativa e aí sim foi considerado crime, certo? Então, princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. E também o princípio da legalidade, né? A lei tem que vir antes do crime. Princípio da anterioridade, também. A lei tem que vir, né, a lei vem antes do crime, então eu não posso criar um crime agora e punir para fatos pretéritos, né? Então tem que ter a lei primeiro, para daí depois dessa lei, porque como ele tem o crime depois, vai ser punido. Então, princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da reserva legal também, né? A lei cria crimes. Certo? A gente vai tratar desses princípios mais para frente, mas só para vocês entenderem, tá? Esse daqui é muito importante. Então, pense nisso, pense nesse exemplo do ejaculador do parque, tá certo? Que não era punido porque não tinha, na época, um crime específico. E, posteriormente teve. Só que os fatos pretéritos, ele não vai ser punido como crime, é só como contravenção. Posteriormente, aquilo aí foi punido como crime. E aí teve, por exemplo, flagrante e tudo mais. Nulla lex sine necessitar. O que significa isso?
Não há lei sem houver essa necessidade. Então, eu preciso de uma necessidade daquela norma específica existir de caráter criminal, e aí eu crio a lei. Não há necessidade se não houver injúria. Se não houver uma lesão, uma violação ao direito, não há necessidade de criar uma norma, certo? Nula ação sine culpa. Não há ação se não houver culpa. Nula injúria sine action. Não há ação, não há crime, né? Não há violação, lesão ao bem jurídico, né? Quando a gente fala em injúria, é violação ao bem jurídico, nesse caso específico, no latim, a gente não há injúria se não houver uma ação. Ou seja, aqui eu coloquei intercrimes. A gente vai falar com calma disso, mas quando a gente fala em intercrimes, a gente fala em conduta, certo? Na verdade, a gente fala em, em cogitação, certo? Em cogitação, perdão, eu estava pensando já em outra coisa. É cogitação, certo? Atos preparatórios, execução, preparatórios, execução e consumação. Então, não é injúria sem, né, não há violação, não há lesão ao bem jurídico sem ação. Então, por quê? Quando a gente vai ver intercrimes com calma, né, cogitação, atos preparatórios, execução e consumação, mas a gente vai ver que essa primeira coisa aqui, cogitação, eu cogitar cometer um crime, nunca será crime. Como assim? Eu estou pensando que eu vou matar alguém. Estou pensando, pensando, pensando. Eu posso ser punido? Não. Ah, Patrick, mas tem exceção? Não tem. É uma das poucas coisas. No jeito a gente fala assim, ó, tudo tem uma exceção. Aqui não tem. O pensar, a linha de pensamento, sem qualquer tipo de exteriorização de ação, sem qualquer ato preparatório e tudo mais, no caso específico, pensamento não é crime. Ah, mas eu estou exteriorizando. Aí, se você exterioriza, pode ser crime, sim. Então, não há lesão se eu não tiver uma ação. O fato de eu só cogitar, pensar, não induz a crime nenhum, certo? A gente vai ver isso aqui com calma, tá? Mas só para vocês entenderem. Não há culpa sem judice, não há culpa sem devido processo legal, não há culpa sem fatos probatórios, certo? Sem diferença de provação, tá? Nulo probatório sem definição. Não há. Aqui, tá? Eu falei um pouco rápido tudo, mas é que nula, esses aqui são menos importantes, tá? Mas não que não sejam relevantes, tá? Quando eu falo em especificamente nula culpa sine judice, aqui eu estou falando que especificamente é o princípio judicional que não há responsabilidade sem o devido processo legal. Então, assim, não há culpa sem processo, sem o judiciário, sem se realizar o luto. Nula accusação sine probatório. Não há acusação sem as provas e não há, as provas são nulas, né? Nula prova, né? Se não houver o direito de defesa. Aqui, defesa plena, contraditória e ampla defesa. Vocês sabem qual que é a diferença de contraditório e ampla defesa? Só para. A gente fala assim, ah, tá, o que que é essa diferença? O contraditório, basicamente, pensa nisso, ó. O contraditório é o direito de eu externar aquilo que a pessoa está falando. Então, a pessoa fala A, eu posso falar B. Contraditório é eu exercer o meu direito de defesa contradizendo aquilo que eu estou sendo acusado, no caso do direito penal. Certo? E o que que é contraditório? E quando eu falei para defesa, o que que é? É os meios necessários para me exercer meu contraditório. É os meios para mim realizar a exercício do contraditório. Então, eu vou falar que é B, mas por quais meios? E aí vem a ampla defesa. Se eu não tiver ampla defesa, eu não posso exercer direito contraditório. Eu posso exercer contraditório sem ampla defesa? Não, porque a ampla defesa são os meios necessários para me exercer o contraditório. Tá? Só para vocês entenderem isso. Ciências criminais, tá? Tu prometo que as próximas aulas vão ser até um pouco mais curtas, mas essa é uma parte introdutória eu acho muito importante, então concentre e vem comigo. Toma um café e vem comigo. Ciência criminal é um gênero a qual abarca a dogmática penal, política criminal e a criminologia. O que que é cada um desses? São formas de estudo criminais, certo? A criminologia é uma estratégia de controle social que busca a proteção do bem jurídico tutelado, certo? Então aqui vem teoria da janela quebrada, várias teorias, tem livros específicos esmiuçando as ideias.
Criminológico basicamente eu quero manter o controle social e proteger os bens jurídicos. Como que eu faço isso através do direito penal? Pode ser por normas de caráter penal ou extrapenais, certo? Para garantir essa reprimenda de crimes. Às vezes eu não preciso nem de alguma situação de caráter penal para conseguir evitar e proteger os bens jurídicos. A gente vai ver várias situações em que há aplicações e tudo mais para que seja possível a tutela jurisdicional do Estado e a proteção dos bens jurídicos. Então, a criminologia vai estudar isso, vai estudar tendências, estratégias para garantir, tá? Uma das teorias é o direito penal máximo, né? Focacionado na teoria das janelas quebradas, que a gente vai estudar também, né, mais pra frente. A política criminal, o que que é política criminal? Eu vou analisar a legislação penal e propor devidas alterações, né? A legislação penal, ela não é perfeita. E ela sempre vai ter alterações porque o contexto social sempre muda. E quando se tem contexto social, vai ter novos crimes, né? Atualmente, por exemplo, temos muitos crimes cibernéticos, e ainda não há legislação para todos esses crimes cibernéticos. Há algumas punições, mas não para todos, certo? Então, conforme isso for avançando e for melhor estudando as causas e tudo mais, a gente pode utilizar a política criminal para propor alterações devidas à análise legislativa e crimes novos ou, né, a algum tipo de penalidades, conceitos novos dentro do direito penal. Dogmática penal é a interpretação da aplicação do direito penal, certo? Aqui é muito mais a questão do advogado atuante e tudo mais, certo? Metodologias de política criminal. Certo? Então, lembra que eu falei daquela análise, analisação e propor alterações? Esses métodos, né, na política criminal, a gente tem vários, tá? Não são só três, mas eu trouxe os principais. Abolicionismo penal. Então, lembra que a gente falou, né? Ah, o que que é política criminal? Vai ser uma análise da legislação, propositores de devidas mudanças. O que que o abolício penal preza? Os mais radicais nessa teoria do abolício penal falam o seguinte: o direito penal não resolve nada. Nunca resolveu, nem vai resolver agora. Se ele não resolve, eu tenho que buscar outras alternativas, que não o direito penal. Então, o direito penal não tem que mais existir. O abolicionismo é de abolir mesmo. O direito penal não existe. Tendências mais amenas, né, tendências até mais recentes, vão falar o seguinte: não, o direito penal ele serve. Só que eu tenho que tirar a prisão. A prisão é injustificável. Então, para o abolicionismo penal, inclusive mais moderno, o direito penal deve existir, mas não tem que ter pena de prisão. Penas alternativas, medidas alternativas. Não vai para cadeia. Certo? Um pouco ilusório e tudo mais, acredito que não tem efetividade, mas é uma teoria e tem muitos adeptos. Abolicionismo moderado, minimalismo penal, geralmente é o que se aplica aqui até no Brasil, né? Que é o quê? O direito penal, ele é o que a gente chama de última ratio. Ele tem que ser utilizado quando outros ramos do direito não conseguem resolver. Como assim? Pode tive um problema. Esse problema dá para resolver no direito civil? Dá. Então resolve no direito civil. Dá para resolver no direito administrativo? Direito administrativo. Dá para resolver no direito do trabalho? Direito do trabalho. Só vai usar o direito penal quando ele for a última circunstância. Então, eu tento resolver em todos os outros. Não deu? Direito penal. Direito penal, ele também, nesse caso, né, ele vai ser uma intervenção mínima. Somente por cuidar dos bens jurídicos mais importantes. Só a vida, a segurança, só os bens jurídicos, propriedade, só as coisas mais importantes. Outras coisas, eu não vou cuidar, certo? Então, aqui se admite a pena de prisão, só que aqui nesse caso, se for cuidar dos direitos fundamentais violados, os bens jurídicos mais importantes. Se der para resolver por outros meios, eu resolvo por outros meios. Se não, eu uso o direito penal. Que é o que a gente costuma ver, que é a realidade atual do Brasil também, né? Eu não preciso expandir o direito penal. O direito penal, ele tem que se pautar exclusivamente nos bens jurídicos mais relevantes. Eu não posso utilizar o direito penal, por exemplo, uma pessoa que não consegue pagar, por exemplo, a dívida dela no banco. Já pensou se fosse punido, né? A pessoa não é mau pagador. Vamos punir ela, né? Entendeu? Aplicar um crime para ela, colocar isso no Código Penal. Não, né? O direito penal ele pode ser não tão intervencionista, ele tem que ser para resguardar o direito daquele indivíduo de forma fundamentada. E temos uma teoria que também é muito forte, que não é tão aplicada no Brasil, porém, muitas pessoas querem que seja mais aplicada. Direito penal máximo, eficientismo penal. O direito penal é o instrumento de combate à violência. Eu tenho que usar o direito penal sempre que lhe for necessário, devido, eu tenho que utilizar ele.
É o famoso expansionismo, né? Eu não coloquei aqui, mas é o expansionismo penal. O direito penal ele tem que englobar outras situações. Lembra aquele primeiro caso que eu falei, se dá para resolver no civil, eu resolvo no civil? Não. Se dá para resolver no criminal, eu resolvo no criminal. Eu vou expandir o direito penal. Eu vou ter mais medidas de caráter penal, em vez de caráter administrativo e tudo mais. Certo? É uma grande discussão isso daqui, porque quem às vezes defende o abolicionismo moderado, o minimalismo penal, vai falar o seguinte: eu só tenho que cuidar dos bens jurídicos mais relevantes. Então, normas que não tenham tanta relevância, não vai ser o direito penal que vai cuidar questão de outros ramos do direito. O direito penal máximo, ele vai falar assim, não, o direito penal vai resolver tudo. Ou, se não tudo, eu vou aumentar o direito penal para ter mais eficiência. E aí ele vai cuidar das maiores partes. Não precisa ser, né, absolutamente tudo, mas a maior parte da situação que precisa ser resolvida do direito penal. Tem essa lógica, por exemplo, meu TCC, para vocês terem noção, foi um TCC sobre criptomoedas e a regulamentação à base da lei de lavagem de direitos, né, de lavagem de dinheiro, né? Eu queria basicamente, né, e foi o que eu formalizei, a utilização de criptomoedas para lavar dinheiro, né? De forma simples seria isso. E uma das propostas minhas era uma regulamentação específica no que concerne a criptomoeda, certo? E aí, um professor meu, a gente tem que criar, virou assim para mim, a gente tem que criar, né, na banca, mais crimes, então, mas eu falei, não, a situação penal em específico não demanda isso. Ela demanda uma maior regulamentação de caráter administrativo, né, quanto às operações realizadas pelas criptos, certo? Para que ela não seja um alvo e objeto desse tipo de crime de lavagem de dinheiro. Entendeu? Essa é uma postura que seria mais moderada e a postura da pergunta específica que a pessoa da banca fez seria uma postura mais uma ideia de direito penal máximo. Finalizando essa aula, tá? Mandamento de criminalização expresso e implícito. O que que é isso? O direito penal cria uma norma específica e ele a criminaliza de forma expressa, ou seja, a ideia do artigo 121, matar alguém. E aí já está lá disciplinado de forma expressa. E o mandamento criminal é implícito, ou seja, é o não fazer também, só que ele não está expressamente escrito, mas ele é um pressuposto lógico de uma norma escrita. Então, logicamente, se não pode matar, não pode matar criança, coisas nesse sentido. Tudo bem? Essa aqui é uma parte mais tranquila. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida com relação a isso? Veja, a gente falou de bastante coisa, então, ó, a gente falou sobre o conceito de direito penal, velocidades, direito penal simbólico, funções de direito penal, bem jurídico, garantia do direito penal, certo? As premissas do Ferrajoli. A gente também falou sobre ciências criminais, criminologia, direito penal máximo, metodologia de política criminal, certo? Que são noções introdutórias, mas que servem muito para a gente fazer aqui, que caem em provas em concursos mais difíceis, costuma se cair bastante, porque é uma área que às vezes o concurseiro médio, não vou olhar isso, tal, é muito técnico, é muita coisa para advogado, para quem defende o direito numa área jurídica, de pesquisa científica e tal, e não, certo? Ele cai em provas também, tá bom? Se você tiver alguma dúvida disso, não deixe essa dúvida, me manda uma mensagem, tá? Os próximos vídeos também vão ser mais ou menos nesse formato, só que serão agora, né? A partir do próximo vídeo a gente já vai entrar no artigo primeiro, né? Essas questões introdutórias elas foram colocadas, mas a gente vai entrar no artigo primeiro, eu vou falar de alguns princípios também, a gente vai falar sobre intercrime, a gente vai falar sobre o conceito de crime, certo? Sobre teoria bipartite, tripartite, a gente vai ter muita coisa ainda, tá certo? Então eu peço que você, se possível e gostou disso, divulgue isso para amigos e colegas, que a gente vai continuando e mantendo isso, tá? Eu agradeço e te vejo na próxima.